Vamos abrir a Bíblia Sagrada. O tema de hoje é o de repente de Deus. O de repente de Deus. No capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, este livro foi escrito por um médico chamado Lucas. Atos dos Apóstolos, as ações dos apóstolos. E diz a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu, lembra? De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, autor da nossa fé, a propiciação, quem pagou pelos nossos pecados, Jesus que nos livrou da ira de Deus, da condenação e da morte, Jesus que nos arrancou das garras de Satanás, das trevas, e nos trouxe para os seus braços, para o reino do Filho do seu amor. Estamos aqui por vontade soberana de Deus. Estamos aqui por um desígnio do Senhor. Estamos aqui por causa da graça de Deus. E, Senhor, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Eu sou o menor dos apóstolos. Mas te peço por misericórdia e graça, que use os meus lábios, minhas cordas vocais, minha mente, minha vida, para pastorear as tuas ovelhas, para abençoar as tuas ovelhas, que estão aqui presentes, centenas e centenas, e que estão milhares e milhares pelas mídias sociais. Assim, Senhor, fala e revela-te à igreja, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga: amém, amém e amém. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família bendita, eleitos segundo a presciência de Deus, predestinados em amor, selados com o Santo Espírito da promessa, meus filhinhos em Cristo Jesus. O de repente de Deus descreve os momentos em que Deus age na vida dos seus filhos de forma súbita, inesperada, poderosa, porque Ele é Senhor. Esses momentos do de repente de Deus podem trazer livramentos, podem trazer provisão, podem trazer reviravoltas, podem trazer manifestações sobrenaturais. O tempo de Deus. Deus, para agir, sempre tem um tempo e tem um modo. Essa palavra tempo de Deus é do original grego kairos. Kairos significa o tempo de Deus é inexplicável e indecifrável. É o kairos de Deus. Então vamos lembrar como é que Deus agiu em várias oportunidades com o seu de repente. Já lemos no livro de Atos dos Apóstolos, vamos voltar a ler, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, era o início da igreja, quando o Espírito Santo iria se manifestar, e a Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, diga de repente,
O Kairos de Deus, o tempo de Deus, que é indecifrável e é inexplicável, se manifestou e veio do céu um som, um vento impetuoso, e encheu a casa onde todos estavam assentados. O tempo de Deus. Veja, outro de repente de Deus, quando Deus agiu na vida de Paulo e Silas. Lembra-se o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam murmurando rebeldemente, atacando tudo da vida. Não, estavam presos, mas eles oravam, cantavam louvores, e os demais companheiros presidiários escutavam. De repente, era o Kairos de Deus, era o tempo de Deus. Não foi antes, nem seria depois. O Kairos, de repente, sobreveio um tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas, soltaram-se as cadeias de todos. De repente, um terremoto. Isto é o tempo de Deus, é o agir de Deus, é o de repente de Deus. Abriu portas, soltou prisões. Então o Senhor age com quem quer, onde quer e como quer e quando quer. Ele tem o seu Kairos, ele tem o seu tempo. Veja a volta de Jesus exatamente dentro desse espírito e deste viés. Diz em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho. Um relâmpago, de repente. Quando será? Ninguém sabe. Só o Pai. De que forma? Qual é o sinal? O sinal que antecipa a vinda de Jesus será o engano e a mentira nesta terra. Mas diz que ele será como um relâmpago. De repente. Um relâmpago. Um momento, um Kairos de Deus. Então, lembre-se o chamado de Paulo. Paulo era um cidadão romano, era um cidadão hebreu, foi preparado aos pés de Gamaliel, era do Senado, era do Supremo Federal daquela época, e ele era um homem que tinha um currículo grande, mas ele era um homem no seu viés de vida, um perseguidor da igreja, um homem mau, mas ele era um escolhido. E diz no capítulo 9, versículo 3, seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, ele ia com a sua entorragem, ia prender pessoas, ia consentir na morte de pessoas, e diz que subitamente, inexplicavelmente, doutor Fortes, inexplicavelmente, diz que ele, subitamente, uma luz brilhou no céu, e ali começa a nova história da vida de Paulo, que era chamado de Saulo, e que Deus o chamou de Paulo o Menor. Ninguém contava com isso, apóstolo, ninguém. Ele era um perseguidor da igreja, ele consentiu na morte de Estevão, ele era um rebelde, mas havia sido predestinado. Deus transformou a vida de Paulo em um instante, ele mudou a sua história de vida para sempre. Lembre-se, Jesus é onipotente, onipresente, onisciente, e ele está aqui neste lugar. Humanamente seria impossível estarmos aqui, se não houvesse um tempo, um Kairos de Deus, se não houvesse um desígnio do Senhor, nem eu nem você estaríamos aqui hoje. Isto é coisa de Deus, isto é o agir sobrenatural de Deus. Ele mudou a minha história de vida, de repente, num acidente, há 48 anos atrás. Politraumatizado, fraturas de ambos os fêmures, bacia, cóccix, braço, rosto, perna esquerda dilacerada, 7 partes de fratura desde o calcânio, um caos. Mas naquele recobro, naquele UTI, você já ouviu o apóstolo contar isso 1 milhão de vezes? Eu vou lhe contar hoje 1.000.001. Deus envia uma senhora, passa para próximo da minha cama, aponta o dedo e diz: por que você está chorando? Eu disse: eu vou ser amputado amanhã. Eu estou com
gangrena, perna, o pé escuro, eu tenho bichinhos de hospital de guerra, não há carinho, não há nada. É quem sobrevive, sobrevive, quem não sobrevive, morre. Então, meti a mão dentro do gesso, saiu um bichinho fétido. Eu vou passar por um momento terrível na minha vida. Disse, não, você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo. E eu estava ali morrendo. Ninguém podia entrar no CTI, só 2 pessoas, 10 minutos, 2 vezes por semana. E eu reclamei com o chefe de enfermaria, com o médico plantão, e disse, como é que vocês não deixam entrar minha mãe, deixar entrar esta senhora 2 horas, deixou aqui uma Bíblia. Ele disse, não entrou, aqui não pode entrar ninguém. Para entrar neste lugar tem que paramentar, botar a boinazinha, a roupa, o chinelo especial, não sei, ninguém. Mas quem era esta senhora? Era um anjo. Ela agiu porque Deus agiu. Era uma forma de uma mulher, mas era o kairós de Deus, o de repente de Deus. Quem sabe alguém entre nós está aí passando por um momento tenso de vida. Você olha para frente, não vê nada, tudo escuro. Olha para o lado, não tem ninguém com compaixão na tua vida, não tem ninguém que te estenda a mão. Mas eu queria te dizer que hoje, de repente, Deus vai agir. Deus vai agir. Você que está no TikTok, Deus vai agir. É o kairós dele, é um momento, é um tempo inexplicável, a hora e a forma de Deus agir. Então, o de repente de Deus representa um tempo de intervenção divina. Quando o Senhor muda, ouça, quando o Senhor muda cenários impossíveis, diga, Deus muda cenários impossíveis. Isso tem que te confortar, isso tem que te consolar. Quem sabe você tem uma causa na justiça, quem sabe você tem um diagnóstico médico difícil, quem sabe se o teu marido disse que quer ir embora, quem sabe se você não entende onde estão os teus filhos. Olha, Deus olha para cenários impossíveis, Deus abre portas inesperadas, Deus manifesta o seu poder de forma surpreendente. Isso está na Bíblia, você já leu comigo 3 de repente de Deus. Amado, vou te dizer o contrário do ditado popular: Deus não tarda nem falha, Ele vai adiante. Deus não tarda nem falha, Ele tem o tempo dele, o kairós dele, a hora dele, e a hora dele para a nossa vida chegou, está aqui manifestada. Está aqui manifestada. Bispo, mas eu tenho uma causa na justiça. Você sabe quem é o nosso justo juiz das nossas causas? É o Senhor Jesus Cristo. Mas o meu advogado diz, ouça, nós temos um advogado que se chama Jesus. Ele é o nosso paracleto. Você não anda abandonado nesta terra. Você não é um CPF, uma carteira de identidade. Você é um filho de Deus. O teu nome está nas palmas das mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu não poderia estar aqui hoje se não fosse o tempo perfeito de Deus. Ele age de forma surpreendente. Ele não tarda nem falha. As pessoas dizem, Deus tarda, mas não falha. Não, Ele não tarda nem falha. Ele vai adiante. Pastor, e esses de repente podem acontecer na vida de quem? Na vida de pessoas, na vida da igreja, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios, na tua carreira, na sociedade em que nós vivemos. Deus, o Senhor, continua agindo de repente. Ele tem transformado milhares de histórias através da minha instrumentalidade. Eu apenas um pequeno homem, de nenhum valor em termos humanos. Deus tem usado a minha vida para transformar vidas. E eu estou cumprindo neste altar hoje, mais uma vez, os propósitos do kairós de Deus. Agora, deixe-lhe explicar algumas coisas extremamente curiosas e importantes. Foram fruto de estudo, consultei outros reformistas, li. Então eu não estou aqui falando empiricamente, é um fato
verdadeiro. Antes, muitas vezes, de Deus agir de repente, Ele tem um tempo de preparação, onde Deus trabalha nos corações, alinha propósitos e nos posiciona para recebermos a sua manifestação. Deus não trabalha com curiosos. Ele tem um jeito de fazer as coisas. Então, você está se lembrando no Pentecostes? Não aconteceu de repente, veio apenas um vento e todo mundo começou a falar em línguas. Houve um preparo, olha só. Atos 1, 4 e 5, ele diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Veja, Deus está dizendo: eu tenho um tempo, eu tenho um kairós, vai acontecer, calma. Não havia igreja, era a hora do Espírito Santo se manifestar para começar a igreja, o dia de Pentecostes, uma das 7 festas judias. Então ele diz: comendo com eles, determinou, não se ausentem de Jerusalém. Olha o meu tempo, hein? Esperem a promessa, a qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo número 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Agora Deus anuncia, não muito depois destes dias. Então, ele diz: vai haver um momento, não muito depois, não vai esperar 1 ano, 2, 3, 10 anos. Daqui a um pouco, e eles estavam obedecendo, todo mundo sentado no lugar, de repente, o que Deus disse vai acontecer em alguns dias, Ele preparou os 120 no cenáculo para a sua manifestação. Isso significa o quê? Quando Ele diz: permaneçam em Jerusalém, esperem a promessa. E como é que o povo ficou? Em Atos 1,14 diz, Atos 1,14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e irmão Deus. Então, estavam ali as mulheres, Maria, os irmãos, todo mundo, e Deus disse: esperem, aguardem, fiquem em oração, não falta a reunião de oração, porque eu vou fazer algo de repente, não vai demorar muito tempo. Talvez a expectativa de algumas pessoas: apóstolo, mas o meu caso, já se passou 1 ano, já se passaram 2 anos. Calma, Deus está te preparando para alguma coisa. Eu já te expliquei, essa cirurgia que eu passei, graças a Deus me vi livre desse material de síntese, mas eu levei aí 1 ano de luta. O doutor sabe de tudo, minha família toda me acompanhou. Deus estava preparando, eu fugindo de um lado, eu dizia que não, que era uma crostinha, que não era nada, era aqui, podia passar alguma pomada. E Deus disse: não, eu vou fazer, aguarda, vai acontecer. E o que mudou não foi apenas a minha perna, foi todo o meu ser, um quebrantamento que eu tive, sabe, algo profundo, intenso, mesmo que ninguém acredita, passou na minha vida assim. Então disse: perseveravam em oração, estavam todos juntos, aí veio o momento certo, o kairós. O Espírito Santo do céu enviou um vento impetuoso, línguas de fogo, eles começaram a falar em outras línguas. Isto tudo Deus disse: segura o facho, não é muito depois destes dias, mas vai acontecer algo que vai mudar o mundo, que era o início da igreja de Jesus. E Antioquia, pela primeira vez, os do caminho foram chamados de cristãos. Não havia cristianismo, não havia igreja. Começou através deste momento. Então, qual é a primeira lição que nós tiramos? Antes do avivamento, Deus prepara um povo fiel, um povo que ora, um povo que espera, um povo que se alimenta com os seus propósitos. Segundo lugar, foi assim com Paulo e Silas antes do terremoto na prisão. Eles estavam em oração, eles estavam cantando hinos, eles não murmuravam, porque você sabe, quem murmura é porque tem algo na vida que precisa de cura. Então eles não ficaram murmurando, dizendo: poxa, somos apóstolos, estamos aqui presos, pô, cadê Deus? Por que eu? Por que teve que ser comigo? Por que eu tive que passar por esse negócio? Eles oravam, cantavam hinos, confiavam na soberania de Deus, e de repente, um terremoto. Então, antes da intervenção sobrenatural de Deus, Ele nos ensina a manter a fé, louvor, oração, mesmo no meio de lutas.
Por isso nós temos uma agenda. Amanhã tem jornada de oração. Não é para o bispo ficar aqui sozinho, orando para as paredes. É para você vir. Pastor, eu venho nos 3 horários, eu venho em 2, venho em 1 só. Mas eu vou estar aqui. Porque isto é um tempo de preparo. Quando Deus quer fazer um grande de repente na vida, Ele alinha o coração. Não é como ninguém que é curioso, vem, depois não desaparece, depois tem praia, já não vem à igreja, depois não gostou, que não sorriram, não tem vida, não tem comprometimento, não carregou a cruz, não se negou. Não, isto é para o povo do Senhor. Então, Deus muitas vezes age nos bastidores, antes de uma grande transformação. Por isso a igreja está em vigilância, a igreja vive em santidade. Agora, Deus sempre dá sinais e tempo para que o seu povo se alinhe. Por que Deus às vezes não faz imediatamente o milagre? Ele está dando tempo, Ele está preparando. Eu sempre fico muito preocupado. Não tenho preocupação, mas é uma coisa muito esquisita. Quando uma pessoa vem para a igreja, não tem nada, começa a praticar a Bíblia, Deus vai dando, e quando ela já tem um certo amount de recursos, desaparece, toma Doril, não volta mais à igreja. Isso é muito triste. É como aqueles leprosos, né? Jesus cura-nos, tal. Jesus curou 10 leprosos. No dia seguinte veio um e disse: Senhor, muito obrigado, por eu era um leproso. Tem que ser grato com as pessoas que operam na tua vida, colaboram com a tua vida, abençoam a tua vida, teu patrão, teu empregado. Jesus perguntou: mas cadê os outros 9? Onde estão? Cadê os outros 9? Só um veio para me agradecer. Então nós precisamos de entender isto de forma muito clara. Deus sempre dá sinais para dar tempo ao seu povo se alinhe, antes dele agir poderosamente, buscando em oração, comunhão com a igreja, permanecer fiéis, mesmo nos tempos difíceis, aceitando o processo que Deus deu, confiando no seu tempo perfeito. Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Então Deus sempre prepara os corações. O Dr. Billy Graham dizia muito isso ao seu povo. Deus sempre prepara os corações antes de grandes intervenções. Ele tem um tempo de preparação, e esse tempo que você está aguardando a manifestação de Deus, não é um tempo perdido, é um tempo de construção. É Ele que vai adiante, é Ele que sabe o tempo, a hora, Ele que determina, Ele é que é onipotente, onisciente, onipresente. Então, se Deus está preparando o nosso coração, é porque algo poderoso está prestes a acontecer. Eu tive essa experiência agora com a cirurgia. Deus tem algo muito grande, o meu coração me diz, tem algo muito grande. Mas eu tinha alguns obstáculos, amado. Deus precisou de me quebrantar. Deus precisou de quebrar o vaso em algumas áreas, reconstruir, porque eu sei, eu tenho clamado a Deus por grandes manifestações, por grandes avivamentos, e eu sei que eu tenho que estar ipsis literis, ipsis factos, conforme a Bíblia ensina. Então não é um tempo perdido. Deus está preparando o nosso coração para algo poderoso que vai acontecer. Nós temos que estar prontos, em expectativa, porque Deus tem um de repente. Ou é o avivamento na igreja, ou é o milagre na tua vida, ou é uma colheita, vai chegar alguma coisa. Ele disse, eu colocarei um caminho no deserto, eu colocarei rios no ermo, eu endireitarei caminhos tortuosos, porque eu sou o Senhor. Acredite nisso, por favor, acredite nisso. Vai chegar a tua colheita. Diga: vai chegar a minha colheita, vai chegar a justiça sobre a tua vida, vai chegar o milagre. Diga: é um milagre na minha vida. Então esta é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de encorajamento para fortalecer a nossa fé em Jesus, porque eu sei que há pessoas aqui pelas mídias sociais. Nós estamos agora em 123 países.
Há pessoas passando por um tempo de espera. Ou não há aqui dentro alguém esperando alguma coisa? Eu levanto as duas mãos. Talvez alguém esteja vivendo um tempo de incertezas. Talvez alguém diga, mas apóstolo, eu sinto que nada está acontecendo. Mas Deus tem algo para lhe abençoar, e é algo grandioso. Ele está preparando você, Ele está sinalizando. Veja com olhos espirituais, tem ouvidos espirituais. Deus está fazendo uma obra em cada um de nós para algo muito grandioso e poderoso. Diga, é grandioso. Diga, é poderoso. Vamos dizer com mais energia. Diga, é grandioso. Diga, é poderoso. Faça assim, é poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus tem algo para nos abençoar. Ele está preparando, Ele está sinalizando. Agora pense uma coisa, porque é muito bom você pensar desta forma. Deus só se move quando Ele tem propósitos. Porque a Bíblia diz, há um propósito para todas as coisas. Certo, Marcelo? Márcia? Há um propósito para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Então, Ele só se move com propósitos. Ele não erra. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. A Bíblia diz que quando Ele começa, Ele termina. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar. Deus não deixa a obra no meio do caminho. Pastor, Deus me curou um pouco, mas ainda estou aqui com um problema. Deus fez uma parte com a minha família, mas a outra não fez. Não existe isso aqui. Aquele que começou a boa obra em vós vai terminar. Os planos dele são grandiosos. Nós não podemos imaginar. O que disse Paulo quando ele se referiu ao profeta Isaías em 1 Coríntios 2, 9 e 10? Ele diz assim, mas como está escrito, vamos todos ler, até os irmãos lá de cima, eu quero ouvir a voz do mezanino, vamos lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, diga amém. Para aqueles que o amam, aqueles que o amam de verdade. Não é amor de macaco, você sabe, você vai no jardim zoológico, você pega um amendoim, dá um macaco, o macaco fica todo feliz. Você dá mais um amendoim, ele diz que te ama. Você vira as costas, ele pega uma pedra e te atira. Não, isso é amor de macaco. Quem ama a Deus mesmo, quem tem fervor, firmeza, diz que Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração o que Ele tem. Imagina o que Ele tem preparado para a tua vida. Pastor, eu quero me casar, eu preciso de arranjar um homem para me casar. Já está aqui dentro, já está preparado. Mas na igreja não tem homem. Não tem o quê, mano? Tem tudo que você precisa. Porque uma irmã me diz, aqui não tem homem, como é que eu vou casar? Aqui não tem inclusão, nem agenda de gênero, aqui tem homem e mulher. Então, Deus tem preparado. Diga, Deus tem preparado. Mas, amada, reage, senão vou ficar eu aqui berrando sozinho e Deus tem preparado. Já está preparado. Já está preparado. É um processo, é um tempo, às vezes é um teste. Ele começa a dar sinais que indicam que algo grande está chegando. Eu sei que os empresários da igreja têm esta sensação, este sentimento, está lá dentro dizendo alguma coisa, é algo grande, é grandioso, é um grande negócio, vou abrir uma outra loja, vou abrir um consultório, vou abrir um gabinete, vou abrir meu comércio, meu salão, minha oficina, minha padaria. Então, amado, ele vai dando sinais. Às vezes você nem consegue dormir, há uma expectativa de que algo grande está chegando. Então esteja preparado, pois Ele está te mostrando, Ele está mostrando, está se movendo em teu favor. Pastor, mas me diga agora uma coisa, bispo, porque
Eu tenho um projeto empresarial gigante. Mas Deus, quando colocou esse negócio na minha vida, eu tenho uma carreira, eu quero ter 2, 3 empregos, eu quero motivar a minha vida para ganhar muito dinheiro, eu quero que os meus filhos, a minha família... Mas o senhor não sabe de uma coisa? Vou te contar, apóstolo. Desde que Deus colocou esse sentimento forte em mim, que alguma coisa grande está chegando, eu comecei a ter algumas lutas. Então agora é o que eu te vou explicar. Agora é que eu te vou explicar. Porque a vida espiritual, a Bíblia diz que a nossa guerra, nossa luta, não é contra carne e sangue, não é contra homens e mulheres. É contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Então, o que acontece quando há um plano grande? E parece que está emperrado. Às vezes, número 1, começa uma guerra espiritual diária crescente. Quando uma grande bênção está chegando, a guerra espiritual cresce. As coisas às vezes vão se tornando difíceis. Parece que aumentou a oposição. Começam a acontecer lutas, ataques do inimigo. Mas por que, apóstolo? Eu vou te explicar. Porque o diabo sabe o que está acontecendo no mundo espiritual e, claro, ele quer te parar. Ele quer me parar. Haveria uma festa do inferno se eu parasse o ministério. Haveria uma festa no inferno. Então começam as dificuldades, porque o inimigo quer te parar. Ouça, filho, ouça. O inimigo não luta contra aqueles que não têm nenhum propósito na vida, não têm nenhum alvo, não têm nenhuma meta, não têm nenhum objetivo. Aquele que diz, deixa a vida me levar. Uau! Esse aqui, o inimigo diz, já está levando. Eu bebo sim, estou vivendo. E não cai, só o pastor pode cantar isso. Então, para esta gente que faz da vida um carnaval de vida, Deus, o inimigo não luta. Você vê, passou agora o carnaval, você viu o insulto à glória de Deus, o pecado que se faz numa escola de samba, a humilhação do nome de Deus e de Jesus. Pensa que Deus está dizendo, vocês já estão nas mãos dele, do inimigo. Agora, se você tem um grande propósito de vida, se você tem um alvo, se você tem um objetivo, se você crê, se você espera que os céus vão se abrir, que bênçãos sem medida virão sobre a sua vida, saiba que você está no caminho certo. Esta é a minha vida. Todas as vezes que Deus me começa a induzir o meu coração, é algo grande, é algo poderoso, é algo grande, eu tenho guerras por todo lado, amado. Guerras por todo lado. É porque a coisa é grande. Eu me recordo durante a construção, já contei isso também à igreja, estávamos na construção, no meio da guerra, para construir uma cidade. Estávamos lá na casinha do engenheiro ali na frente, e eu, toda sexta-feira, vinha pagar 65 trabalhadores, todo mundo trabalhava aqui, trazia uma mala de James Bond e pagava. Nesse dia que eu vim, estava com o bispo Mussalã, que é testemunha, o bispo Zé Carlos, o irmão Gaiote, tinha outro, o engenheiro. Estava sentado assim, passando um cheque para pagar alguma coisa da obra, de repente, uma arma grande aqui do lado. Eu olhei, joguei tudo no chão. Um deles entrou, nós tínhamos 3 mesinhas de trabalho no almoxarifado. Ele foi na segunda, na terceira gaveta, ou seja, já sabia de tudo, e levou o dinheiro de todo mundo que estava aqui trabalhando. Saiu, chegou perto de nós e disse assim, cadê o carro? Queremos um carro. O bispo Mussalã falou alguma coisa, o cara, pá, não saiu a bala. Picotou, pá, não saiu a bala.
Ele disse que ia fazer não sei o que com o engenheiro, que estava com cara feia. Ele disse, não é minha cara mesmo, né? Que eu vou matar, vou fazer, vou acontecer. Amado, foram 3 ou 4 minutos, ou 5, sei lá, de uma angústia. É porque Deus estava mostrando ao mundo espiritual uma tremenda de uma vitória. O inimigo disse, não, eu vou humilhar esta gente. Eu vou lhes tirar as condições de vida. Eles não vão poder trabalhar mais aqui. Olha aí. Dificuldades, os ataques são mais fortes. Não desista. Acredite, isso é um sinal de que algo grande está perto. Fique firme nas promessas de Deus. O que diz Isaías 54, 17? Toda arma forjada contra ti não... Fala mais alto. Não... Quantas armas podem prosperar? Toda arma forjada não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Este é o direito que de mim procede, diz o Senhor. Quem crê no Senhor, diga amém. Isto é tua herança, é teu direito. Contra nós não vale encantamento. Nenhuma arma forjada pode prevalecer. Pastor, mas tem uma torcida contra mim. Não prosperará. O que Deus tem para você é grande demais. Nenhuma acusação pode prevalecer. Segundo lugar, quando Deus começa a anunciar que algo grande está acontecendo ou vai acontecer, há um fator muito curioso. É que a pessoa vai se sentindo isolada, sozinha. É um período que Deus separa, que Deus às vezes remove pessoas que não têm propósitos para nós. Às vezes momentos que você se sente sozinho, pessoa que você confiava se afasta, algumas amizades desmoronam. É Deus preparando, é Deus que está podando a árvore para ela crescer mais. Ontem eu vi um testemunho de um pastor chamado Miguel Ângelo Oliveira, um abraço, ele está em Orlando, nos Estados Unidos. Ele disse que tinha em casa uma árvore de fruta do conde, tinha, e a árvore não dava nada. Esperou, ele disse, vou arrancar, vou jogar fora. E diz que ouviu a voz de Deus dizendo, cuide dessa árvore. Ele começou a limpar a árvore, podou a árvore toda, botou adubo, água, regou. Passado um tempo ela começou a dar frutos. Ele disse, fruto muito gostoso. E eu ia jogar fora. Então Deus está cuidando de tudo. Deus está podando a árvore. Ela vai crescer mais. Tudo que pode atrapalhar, Deus vai retirar. Ele tem algo grandioso para mim e para você. Eu creio, amado. Eu creio nisso. Terceiro lugar, quando há algo muito grande para acontecer na nossa vida, também há um aumento de confiança na fé. Claro, há um aumento de confiança na fé. Hebreus 10, 35, 36 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, recompensa. Com efeito, tendes necessidade. Agora Deus diz, vai haver um galardão, mas você tem necessidade de perseverança. Não falta os cultos, não falta o estudo bíblico, não falta a jornada de oração, não falta as noites apostólicas e proféticas, não falta a juventude se você é jovem. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, você alcança a promessa. A promessa, amado. Deus tem promessas. Deus tem promessas. Deus tem promessas para a tua vida. Attendez, messieurs. Il y a beaucoup de promesses. Tem algo. Isso não pode ser. A nossa vida não passa por esta terra por passar. Há algo grandioso. Então você precisa de aumentar a sua confiança. Precisa ter fome espiritual tremenda. Desejo de ser mais forte em oração. Buscar a face de Deus todos os dias. Ler a palavra de Deus. Você começa a sentir urgência de ser mais íntimo com Deus, o desejo de crescer na graça e no conhecimento. Tudo isso são sinais de que algo glorioso está acontecendo na tua vida. O desejo de crescer na graça e no conhecimento, estudar a Bíblia, ler, não faltar aos cultos. Então Deus começa a despertar, sabe? Quando você aumenta a confiança,
Deus começa a despertar de madrugada. Você sabe que tem um fenômeno, já conversei com várias pessoas que me disseram que também acontece. Todos os dias, entre as 13 e 12 da manhã, às 13h30, Deus me desperta. Todo dia. Eu estou cansado, o que é isso? 3 horas da manhã e 12 minutos até 13h30, Deus me desperta. Eu abro os olhos, eu glorifico a Deus, eu exalto, eu bendigo, eu glorifico e passado um pouco durmo outra vez. É um momento que Deus faz ali de conexão, tudo escuro. É um momento de conexão da minha vida íntima com Jesus. Então, há pessoas aqui que têm sido despertadas e não sabiam por que eu acordo 3 horas, 4 horas, 5 horas. Coração anseia pela presença de Deus. É porque Ele está preparando algo extraordinário na tua vida. Extraordinário. 4º lugar, quando há algo muito grande para acontecer, glorioso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, começam a aparecer portas incomuns. Oportunidades que você diz, pô, mas eu não tinha nem dinheiro e agora o cara está me oferecendo um apartamento. Chega uma pessoa com diz, eu quero fazer sociedade com você, eu banco. Começa a ver assim uma porta em comum, oportunidades estranhas, positivas, pessoas começam a se abrir para a tua vida como um sinal de Deus. Às vezes é uma pequena porta que vai levar a uma grande oportunidade. Isso é parte do processo. O profeta Zacarias, capítulo 10, ele diz, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão do governador Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então, às vezes é um pequeno começo, mas os olhos de Deus estão ali. O prumo. Por que prumo? Porque prumo é para ver se está alinhado. Eu não posso ter o meu coração amando a Deus, a igreja, mas, pô, apóstolo, desculpe qualquer coisa, eu também amo uma balada, eu também amo álcool, eu gosto de dar uma fumada de vez em quando, uma cheirada de alguma coisa, eu gosto de um bloco, tem um bloco não sei aonde, das pessoas marombas, não sei de quê, e eu depois do domingo eu venho aqui à igreja porque eu também amo Jesus. Não dá. Quem ama a Deus é inimigo do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não dá. Nós não podemos conviver com 2 mundos. Ou somos de Deus ou somos das trevas. Como nós somos de Deus, nós odiamos as trevas. Então, amado, Deus não despreza os pequenos começos. O prumo está na sua mão, mas os 7 olhos de Deus estão conosco. O que parece insignificante vai se tornar algo grandioso. Aquilo que é pequeno para você vai ser algo incrível. Coisas acontecendo, portas que ninguém mais pode fechar. É hora de dar um passo de fé, ir em frente. Ele está abrindo o caminho. 5º lugar, quando coisas grandiosas vão acontecer e você começa conforme eu estou te ensinando, isto é regra da minha vida, todos os grandes pastores passam por isso, da reforma, os grandiosos pastores. Eu sou pequenino no meio disso tudo, mas os grandes pastores reformistas, todos eles ensinam a mesma coisa. Agora, há um tempo de teste, de provação e de espera. Deus está preparando as tuas mãos para receber-se. Ele testa você no pouco, para ver se você é fiel. Porque a Bíblia diz, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Quem é injusto no pouco, ele é injusto no muito. Então Deus está preparando. Ele testa no pouco, para ver se a pessoa é fiel, porque Ele tem muito. Então esse tempo de espera não é um tempo perdido. Ele está moldando também o nosso caráter. Ele está criando firmeza, Ele está criando resistência. Lembra-se de José? José, filho do patriarca Jacó, tinha um monte de irmãos, todos ciumentos. José teve uma visão, um sonho, uma revelação. Quando foi contar para os irmãos tiveram uma crise.
de podridão emocional, ficaram com ciúmes, começaram a falar mal dele, começaram a murmurar, jogaram no fundo de um poço, depois venderam como escravo para o Egito. Havia ali um processo na vida de um poço. O filho de um patriarca, aquele que tinha a colorida beca, né? Que eles usavam, os líderes, os patriarcas usavam uma roupa especial que o pai deu para José. De repente, dentro de um presídio, foi preso, foi trabalhar na casa do oficial Potifar. A mulher do oficial criou uma narrativa dizendo que ele estava perseguindo a mulher, não sei o que, ele acabou dentro de uma prisão. Do poço, vendido, prisão. Parecia o fim. Mas Deus estava preparando tudo. A Bíblia diz, Deus era com José. Então, Faraó, o rei, teve um grande sonho, tempo de vacas magras, tempo de vacas gordas e tal. E alguém disse, olha, lá na prisão tem um hebreu que tem revelação. Chama. Diz que ele se aturou, fez barbinho, se vestiu bonitinho, lavou a cabeça. Foi o rei. Eu tive um sonho assim, assim. Ele disse, claro, essas vacas magras, vacas gordas, vai ter um tempo, 7 anos aí de grande abundância. E depois você viu vacas magras, vai ser muita necessidade, muita pobreza, muita inflação, muito problema na corrupção. Então, o faraó perguntou, o que eu devo fazer? Olha, vamos construir grandes armazéns, vamos recolher o trigo de todo mundo, porque quando vierem as vacas magras, nós vamos ter tudo para o mundo, inclusive para os judeus. E assim aconteceu. O faraó ficou tão impactado que disse, você é o governador, você é o segundo homem, vai ter um anel de glória, vai andar com a minha entorragem, vai andar no meu cavalo, vai ser o meu governador. O cara estava num fundo de poço. Deus chegou lá e, Kairos, no fundo do poço, numa prisão escura, fétida. Davi, que veio a ser o segundo rei de Israel, o que aconteceu com Davi? Ele era um pastorzinho, estava lá na montanha, guardando as ovelhinhas do pai, levando queijo para os irmãos no tempo de guerra. Ninguém tinha ideia que aquele homem seria um rei, mas para ele ser um rei, o que ele teve que passar? Um confronto com o gigante Golias. Conseguiu com uma funda, um estilingue, uma pedra no gigante, o gigante caiu, cortou-lhe o pescoço, e daí vem o rei. Todo mundo via nele um pastorzinho, Deus via nele um rei, mas passou por um monte de dramas, até que chegou a hora do Kairos de Deus. Os filhos de Israel passaram tanto tempo no deserto, 40 anos, de um lado para o outro, uma caminhada que demoraria 3, 4 meses para atravessar o deserto, eles demoraram 40 anos, de um lado para o outro, ciclos de vida, até que chegou uma hora e Deus disse, é agora. Deus estava depurando aquele povo, Deus estava lapidando, Deus estava limpando as folhas, Deus estava podando, até que eles chegaram à terra prometida. Agora, o 6º ponto que eu acho importante, é como você vai tendo uma sensação de expectativa positiva. Isto vai ocorrer em todos os corações. Um sentimento que algo grandioso vai acontecer. Uma sensação. Eu tenho isto na minha vida, uma sensação. Deus só queria que eu fosse podado. E foi através de uma cirurgia dentro de um hospital, aqui nas clínicas de Jacarepaguá da Taquara. Da 1h da tarde até as 7h30 da manhã, no dia seguinte, quando eu fui operado pelo doutor Tiago, todo mundo já o conhece, até de África, eu recebo o nome dele, de Portugal. E naquelas horas eu tive uma guerra tão grande, pensei que ia morrer, meu coração foi lá, a pressão arterial 19/10, eu nunca tive problema cardíaco de nada. Então eu pensei que era o mundo acabando e era Deus começando alguma coisa muito grande. Deus me quebrantou assim de virar zero, porque Ele queria que eu tivesse aquilo que eu sempre devia ter tido e não tinha tempo para fazê-lo, que era honrar a minha esposa, a minha família, porque família é o maior tesouro que existe. Nunca abandona a tua família, é o maior tesouro que Deus te deu.
E eu sempre na batalha, na corrida, fui deixando a família para trás. E Deus permitiu que eu fosse quebrado emocionalmente, espiritualmente, ataques principados, foi terrível. Mas havia um propósito. Então, há uma expectativa no meu coração de que algo grande, sabe, é o Espírito Santo despertando. Há coisas que você ainda não pode ver, mas você pode estar sentindo. Vai acontecer, a vitória vai acontecer. Mas tem aqui um diagnóstico, mas Deus pode mudar o diagnóstico. Mas tem um prognóstico, mas Deus pode mudar o prognóstico. Mas tem um caso na justiça, Deus muda o coração do juiz. Mas tem um problema na minha família que não se dá. Deus acerta, traz os filhos do Oriente, do Ocidente, acerta os caminhos tortuosos para levar ao cabo os seus intentos. Então, Deus nos chama para louvar, glorificar, sermos gratos, porque Ele está dizendo, está perto a bênção, o alargamento das tuas fronteiras. Deus tem provisão sobrenatural, Deus vai suprir tudo que você precisa. Ele é o Deus da provisão, Ele é Jeová Jiré, Ele está abrindo o caminho, recursos inesperados vão chegar, a justiça será feita a teu favor, o advogado é Jesus Cristo, Ele luta em nosso favor. Deus é fiel, Deus não é homem para que minta, Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu, que está colocando no nosso coração, e você está com aquela expectativa, algo grande vai acontecer, é uma mudança, é uma provisão, vai chegar. Então, olhos fixos em Jesus, firmemente, para o autor e consumador da fé. Dê glórias a Deus, dê glórias a Deus, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, em conclusão, eu queria lhe dizer, para terminar, 1 minuto, o que está parecendo nebuloso, o que está parecendo perdido, o que te parece que são trevas de desesperança apenas, Deus é muito bom. Ele age de forma cirúrgica. Eu tenho os filmes da gravação da cirurgia. O doutor está lá de forma cirúrgica. É assim que Deus age no sobrenatural, de forma cirúrgica. Ele vem com o seu bálsamo no ponto nevrálgico da tua dor. O que parecia impossível torna-se real. O milagre que está acontecendo hoje vai mudar o curso da tua história. Porque Ele está indo de forma cirúrgica, aquele momento, aquela situação que só Ele pode remover. Talvez alguém diga, mas eu me sinto no pó, na aflição. Deus vai te tirar do pó da aflição, quizás alguém que se sinta no fundo do poço, para te sentar entre os príncipes desta terra. O ponto nevrálgico da tua dor, Deus está passando o bálsamo. Que conforto, amados, que segurança, sabermos que Deus age de repente, segundo o seu querer, o que é bom, o que é perfeito e agradável, nos dá forças para viver, nos dá coragem para vencer. Eu queria muito que você acreditasse nisso. É possível, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. Que conforto, que segurança. Como é que Deus vai... Deixa, Ele é que tem o Kairos. Eu não sei explicar como é que... Tudo que eu te expliquei é para você dizer, isso está acontecendo. Tem havendo muita luta e tal. Mas o meu coração está dizendo aqui alguma coisa. Eu sinto, apóstolo, eu sinto. Ele é cirúrgico. Ele vai no ponto nevrálgico da dor com o seu bálsamo. Senhor Jesus,
Quantas pessoas estão me ouvindo desesperançadas até há pouco tempo atrás? Quantas pessoas em lutas? Quantas pessoas que se sentem dentro de um túnel escuro, desanimadas, cansadas, aflitas, exaustas. É o dinheiro que não se move, a família aí emperrada, são sentimentos às vezes cruéis, de incapacitação, de covardia, que vão tomando monta na nossa vida. Às vezes começa a depressão, e a depressão gera ansiedade, e a ansiedade e a depressão geram o maior mal do ser humano, que é a procrastinação, o adiar, o adiar, o adiar. Eu estava fazendo isto, pai, eu tinha o maior tesouro do meu lado, eu estava adiando. Mas eu sei que o de repente de Deus agiu na minha vida. Ele está agindo em cada vida neste lugar. Ele está agindo em você que está lá nas mídias sociais. Você que está sentado num sofá cinza. Você que ainda não tirou o pijama. São 11h20 da manhã. Você que não teve nem coragem de abrir a tua janela para entrar um sol tão bonito neste dia. Você que tem baixado a cabeça, curvado os braços, se entregue, achando que se você morrer ou se você se suicidar, pronto, está resolvido, acabou. Não faça isso. Suicida não entra no reino dos céus. Receba de Deus essa unção sobrenatural. Receba de Deus a solução, o milagre, a transformação, os novos caminhos. Essas portas que às vezes parecem tão pequeninas, elas se transformarão em portas largas. Ele disse em Isaías: mostrar-te-ei riquezas ocultas, tesouros escondidos, abrirei portas, despedaçarei as trancas. Neste momento sejam despedaçadas as trancas, as portas de bronze, as trancas de ferro, que haja uma explosão de fé dentro do teu coração. Quando terminar este encontro, tu possas dizer: eu ouvi Deus falar. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho pela fé, Pai, eu vivo na carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. Tu não falhas, Deus. As tuas promessas têm o sim e têm o amém. Eu te abençoo. Eu abençoo o teu lar, a tua fonte de renda, a tua família, as tuas raízes, os teus sonhos, os teus projetos. Há coisas grandes. Teu coração está lá dizendo: eu tenho uma sensação. É Deus, amado. É Deus. Aleluia. Os teus anjos se manifestem, Pai. Que os teus anjos te manifestem. Que os teus anjos se manifestem. Em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa, Deus, que tu nos abençoes a todos, alargues as nossas fronteiras, livra-nos do mal, guarda-nos de aflições, como orou o irmão Jabez.
Esta palavra foi semeada e ela já está dando frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Mesmo aquela situação que alguém está dizendo, mas no meu caso, é para você mesmo, e no teu caso sim, Deus está agindo sobrenaturalmente. Você vai dizer daqui a pouco, não vai demorar muito. Quem haveria de dizer que Deus não tarda nem falha? Aleluia, aleluia. Aleluia. Exalte a Deus aí no seu lugar. Glorifique ao Senhor. Tira uma palavra do teu tesouro. Abra o bom tesouro do coração. Tire coisas boas. Diga: Deus, eu te amo, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto. Tu és maravilhoso, tu és o meu conselheiro, o meu Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o justificador, tu és a propiciação, tu és o meu daiko, o justificador, Pai. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Senhor, sela esta oração. Sela esta oração. O coral ainda fica no lugar, só os dirigentes de louvor comigo. Aquele hino que fala de quebrar ferrolhos, portas, tem um hino que fala sobre isso. Se a Bispa Alda vier aqui, vai me ajudar. Deixe que o Espírito fale, enquanto os meus dirigentes de louvor me ajudam, dizendo que não há ferrolho nem porta. Essa é a primeira parte, vamos. Não se lembram do hino? Não há ferrolho. Lembra, Bispa? Não há ferrolho em glória que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. A tempestade, vamos ficar de pé, se acalma. na voz daquele Tudo criou, mostra a palavra. Santo Deus. Aleluia, Pai. És tudo para ti. Ele crê. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia minha morte, Parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sorte. Estou aqui.
Olha só, vai. Aquilo que parecia Não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Última vez. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não pensar em saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Possível já acontecer. Levante as mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nós somos testemunhos vivos, Senhor, do teu milagre, Pai. E nós sabemos que a partir desta manhã, Senhor, muitas causas, saúde, família, finanças, Senhor, receberão milagres, porque tu és o Deus que promete e cumpre. Nós vamos sair daqui, Senhor, felizes, protegidos e guardados pelos teus anjos, e na certeza que tu vais adiante de nós, Senhor. Saia daqui feliz, porque o teu milagre já chegou na tua vida. Graça e paz. Graça e Amém. paz, semana Aleluia. vitoriosa.